Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre o abortamento de vagens da soja lá no estado do Mato Grosso, um assunto que a gente acompanhou bastante durante essa última safra verão 2021, verificando o acontecimento dessa situação nas regiões lá do estado, e agora uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso levantando um balanço do que aconteceu nessa última safra. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor esses números, o que causou toda essa situação, como o produtor pode se precaver daqui para frente, a gente recebe aqui a Alana Tomen, ela que é pesquisadora da Proteplan, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Alana, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, Guilherme. Bom dia a toda a nossa audiência. Obrigada também aos Notícias Agrícolas por trazer esse tema tão importante e causou tanta polêmica e tanta preocupação para os produtores, especialmente aqui da região de Sorriso, Tapurá, Ipiranga do Norte. Então, muito obrigada. Espero que a gente possa trazer um pouquinho de luz para essa problemática aí tão relevante para a produção de soja no nosso estado. Alana, os números da pesquisa mostram perdas de produtividade em comparação à safra anterior, de 4 a 8% nas áreas de sequeiro e de 4 a 20% nas áreas irrigadas. O que causou essas perdas tão grandes? Explica pra gente o que é esse abortamento de vagens, o que aconteceu nessa safra aí no estado. Guilherme, a hipótese que mais tem se comprovado é que a causa desse apodrecimento das vagens está ligada a um conjunto de fatores que formaram um ambiente, eu digo, muito mais do que desfavorável. Eu acho que é um ambiente caótico para a fisiologia, para o desenvolvimento e, consequentemente, para a produtividade dessas plantas. Esse ambiente desfavorável muito provavelmente se deu em função de temperaturas elevadas e restrição hídrica. Muito falávamos de condições tão extremas assim na formação das vagens, ali na fase de R3, R4, mas hoje a gente consegue já ter mais certeza que esse estresse ele não aconteceu apenas nessa fase de formação de vagens, mas sim desde lá do início do período vegetativo, quando as plantas ainda estavam formando a sua boca para que conseguisse se alimentar. O que eu quero dizer com isso? Ainda lá no período inicial, na formação das raízes, que conseguisse promover um crescimento de parte aérea adequado para as plantas. Então, nós tivemos na safra 2021 condições muito extremas, um início de safra ali, em outubro, novembro, extremamente crítico em termos de temperatura e umidade. Nós tivemos relatos de talhões que registraram temperaturas médias com 2 graus acima do que do que constava a média da sua série histórica, Então, isso é muito para uma planta. 2 graus é muito para nós humanos, imagina para uma planta, Além disso, nós tivemos um volume muito irregular e restrito no mês de outubro. Aqui em Sorriso, na nossa estação, na estação experimental da Proteplan, nós tivemos um outubro, até dia 29 de outubro, 40 milímetros de água, e aí no dia 29 para o dia 30, sim, uma chuva generosa de mais de 100 milímetros de chuva. Mas antes disso, condição muito extrema para o desenvolvimento inicial das plantas. E aí, esse sistema radicular que se desenvolveu aí nesses meses de outubro e novembro, não conseguiu suportar todas as boas condições que nós tivemos para o desenvolvimento de vagens e grãos ali a partir do mês de dezembro e janeiro. Então, eu até costumo fazer uma analogia, Guilherme, me permita, por favor, que as plantas não são como nós, mulheres e humanas, que temos a nossa gestação evoluindo, nosso corpo evoluindo à medida que o nosso filhinho também cresce, A soja não é assim. Primeiro a planta desenvolve a vagem e depois ela desenvolve o seu filhinho, que é o seu grão. Então, quando nós desenvolvemos aí as vagens, nós não tínhamos condições ideais para que as vagens se desenvolvessem. E aí, quando formou-se o filhinho, formou-se o grão, as condições estavam ideais, e aí esses grãos se desenvolveram, mas muitas vezes não havia espaço suficiente para que eles crescessem
crescem, porque no período lá da formação das vagens, nós não tínhamos condições ideais para que essas vagens se desenvolvessem. Então, esse crescimento dos grãos acabou ocasionando muitas vezes microfissuras nas vagens, que acabaram aí abrindo portas ou criando oportunidades para que fungos oportunistas se desenvolvessem, como Phomopsis, Phoma, entre outros, Cercospora, outros fungos, que acabaram apodrecendo as vagens. Aí, além dessa perda por apodrecimento, nós tivemos essa perda em função do enrugamento dos grãos, né, que aí está muito ligada às condições de estresse hídrico, baixa umidade nas nossas lavouras. Então, a perda aconteceu dessas duas maneiras, por enrugamento, por menor peso dos grãos, e aí essa perda quantitativa aconteceu dessa forma, mas nós também tivemos, Guilherme, além dessas perdas de até 20% que você comentou, nós também tivemos perdas de até 30% de grãos avariados. Então, veja só como essa perda é importante, né? Além desses 20%, até 20%, quero deixar claro que teve uma frequência boa de lavouras que apresentou perdas aí de 6, 8, 10%. As maiores perdas registradas foram sim de 20%. Mas, além de todas essas perdas quantitativas, nós tivemos também uma perda de qualidade desses grãos em função desses patógenos oportunistas que tiveram condições ideais para se desenvolver nas vagens, que essa perda chegou até em 30% de grãos avariados. Somando-se as duas perdas, numa condição muito extrema, a gente pode tranquilamente afirmar que problemas dessa ordem aí fisiológica podem ocasionar reduções drásticas na lavoura de até 50%, considerando as perdas quantitativas e qualitativas da lavoura. E aí, Alana, você comentou muito, né, sobre essa região de Sorriso. Foi realmente nessa localidade aí do médio norte do estado onde apareceu com mais força esse problema, né? Sim, nós tivemos uma frequência maior aqui nessa região de Itapurá, Sorriso, Ipiranga, mas nós também tivemos alguns relatos até de outras regiões do estado, inclusive em outros estados também. A professora Solange Bonaldo, que está mergulhada nesse assunto, nessa temática, recebeu amostras também em seu laboratório no FMT do estado de Rondônia. E aí, Alana, diante de todo esse cenário que você explicou aqui para gente, essas condições climáticas que favoreceram o desenvolvimento dessa situação, o produtor, pensando aí nas próximas safras, ele tem alguma coisa que ele possa fazer para se precaver, para tentar diminuir o tamanho desse problema, ou é realmente esperar o que o clima vai demonstrar? Guilherme, nós podemos sim nos proteger e nos prevenir desse problema, tendo condições absolutamente semelhantes a que nós tivemos nessa safra, dificilmente nós conseguiríamos erradicar esse problema, né? Porque quando a gente fala de clima, quando a gente fala de fisiologia, é sempre mais complexo do que, por exemplo, controlar com eficiência uma praga, uma doença, plantas daninhas que podem acometer a cultura da soja. Mas há sim ferramentas que possam diminuir, reduzir. Você comentou muito que a gente viu esse problema com bastante frequência na safra 2021, mas nós já detectamos esse problema na safra 19-20, mas numa escala e numa frequência menor. E aí, nessa safra agora, 2021, nós identificamos que lavouras que receberam um cuidado maior para promoção de um sistema radicular, que receberam uma adubação especialmente potássica, equilibrada, e aí a gente precisa falar do equilíbrio e não do excesso, até mesmo porque áreas com excesso de fósforo podem predispor um maior problema. Então, quando eu falo de adubação, são adubações equilibradas, e a gente precisa olhar talhão a talhão. A gente precisa promover plantas mais sadias. Nós vemos que quando nós cuidamos, promovemos um sistema radicular, aí utilizando fungos e bactérias que promovem, né, o maior volume de raízes. Além disso, adubações equilibradas, se eu cuido da minha planta desde o início, ali faço aplicações com fungicidas que diminuem, de uma maneira geral, o potencial dos inóculos, eu com certeza tenho perdas menores. Mas, Guilherme, se nós pegarmos aí na mão de São Pedro, tivermos uma safra
muito parecida com a série histórica de Mato Grosso, os nossos problemas certamente serão menores. E aí também a gente precisa tocar no assunto, né, das variedades, né? Atribuiu-se muitas vezes esse problema a uma empresa detentora ou uma genética de uma empresa que tivesse mais ou menos predisposta a esse problema, e nós vimos que isso não é verdade. Isso não tem a ver com as sementes de uma empresa ou de outra, mas sim com a própria característica de uma cultivar. O produtor matogrossense, assim como qualquer outra, adora variedades que têm um alto peso de 1.000 grãos. Isso é ótimo, né? Hoje, se a gente pega a cultivar mais plantada do estado, ela tem uma média de peso de 1.000 grãos de quase 200 gramas a cada 1.000 grãos pesados. Então, é uma característica produtiva e característica de uma cultivar de alto potencial produtivo. Mas essas variedades que possuem um peso de 1.000 grãos muito grande, elas predispõem também a essa abertura de vagens, que pode acontecer numa ocasião muito extrema. Não estou aqui falando que nós devemos deixar de utilizar essas cultivares que têm peso de 1.000 grãos altos, né? Isso é uma boa característica. O que eu quero dizer é que talvez em talhões em que esse problema tem sido corriqueiro, 1, 2 anos já com esse mesmo problema, optar por variedades que têm maior número de grãos e um peso de 1.000 grãos menor. Isso resulta em uma abertura de vagens menor e, consequentemente, um problema menor aí de distúrbio fisiológico de vagens. Então, assim, Guilherme, existem várias ferramentas. Infelizmente, nós não conseguimos elaborar uma receita, né, quase que uma receita médica que pudesse dar ali condições perfeitas, ideais, e garantir que esse problema seria erradicado, e isso não é possível. Mas existem, sim, essa somatória de alternativas, de ferramentas que nós podemos adotar, que nós podemos utilizar para proporcionar uma sanidade, uma saúde melhor, né? E pensar muito nas plantas como se fossem indivíduos, né, que precisam, assim como nós, estarmos saudáveis, estarmos bem, para que não sejamos acometidos com viroses, com distúrbios, com qualquer outro problema. Então, a gente precisa pensar na planta e na nossa lavoura mais de uma maneira individualizada. Alana, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário, o que aconteceu, o que causou esse problema e principalmente essa última parte, como é que o produtor pode fazer para se preparar, para tentar mitigar essa situação nas próximas safras. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Guilherme, eu agradeço, e dada a complexidade desse tema, é um pouco difícil a gente trazer soluções aqui, especialmente em poucos minutos, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente passar essa mensagem e principalmente nos disponibilizar a conversar com produtores que estejam que tenham sofrido com esse problema, que tenham tido prejuízos com esse problema. Então, eu Alana, me coloco à disposição também a Proteplan, e com certeza pela amizade que tenho com a professora e doutora Solange Bonaldo na UFMT, nós estamos à total disposição para ajudar esses produtores, então nos procurem, basta aí hoje, né, é tão fácil acessar as pessoas, basta aí procurar na internet os nossos nomes, as nossas empresas, que certamente, havendo uma necessidade, havendo aí um pedido de ajuda desses produtores, nós conseguimos juntos elaborar um plano de ação para esses talhões que têm maiores problemas. Então, Guilherme, o que eu posso dizer, além de tudo que eu já disse, peço desculpa se não consegui ser tão clara, dado esse volume tão grande de informações que a gente tem, é me disponibilizar a qualquer outra pessoa que tenha alguma dúvida ou queira discutir um pouquinho melhor, de uma maneira mais aprofundada, esse tema tão importante. Alana, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Tá joia, Guilherme. Obrigada e obrigada a Notícias Agrícolas. Essa a Alana também, ela que é pesquisadora da Proteplan, conversou com a gente para explicar um pouco melhor o que aconteceu com essa safra 2021 de soja lá no estado do Mato Grosso em relação ao abortamento das vagens. Uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso identificou
que as perdas de produtividade nessa safra com relação à safra anterior chegaram em até 20% devido a essa situação de abortamento de vagens. Se a gente adicionar a essas perdas quantitativas as perdas por qualidade dos grãos, esse prejuízo pode chegar até a 50% do que foi atingido na safra anterior. Então, um cenário bastante preocupante que o produtor precisa ficar atento. A Lana destacando que o que causou tudo isso foi uma combinação de fatores especialmente climáticos, temperaturas muito altas, chuvas irregulares, falta de chuvas em muitas regiões, e aí isso propiciou um cenário para abertura de portas para a entrada de fungos nas vagens e nos sistemas radiculares, e aí tudo isso culminou com essas perdas grandes de produtividade, uma situação que teve bastante presente na região médio-norte do Mato Grosso. A gente acompanhou isso bastante de perto aqui no Notícias Agrícolas ao longo dessa última safra de verão, mas também apareceu em outras localidades do estado, até mesmo em outros estados. A Lana destacando casos também em Rondônia, sendo catalogados pela pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso. Diante de tudo isso, a Lana destacando que com situações climáticas tão extremas como a dessa safra, fica bastante difícil evitar completamente os riscos, evitar completamente essas perdas, mas existem ações que o produtor pode fazer para tentar mitigar esses efeitos nas suas lavouras. Entre elas, as destacadas pela pesquisadora, um sistema de adubagem mais equilibrado, realmente dando aquilo que a planta precisa, fortalecendo o seu sistema radicular e a saúde dessas plantas para conseguir aguentar melhor essas situações drásticas. Entre as ações possíveis, essas seriam aí as principais destacadas pela pesquisadora aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você consegue acompanhar ao vivo todas as nossas transmissões, e siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.